Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa Mosef. No programa de hoje temos a honra de ter connosco em estúdio Manuel Tomé, político, jornalista e membro da Comissão de Honra do Mosef. Dr. Manuel Tomé, muito obrigada por este privilégio de podermos conversar consigo, eu e o Tomás Vieira Mário. Muito obrigada. Muito obrigado, o privilégio é meu estar em contacto com o público através de figuras tão conhecidas e tão simpáticas. Obrigada. Não sei se vamos começar por falar com o político, com o jornalista ou com o cidadão, mas irá escolher, porque a pergunta é o que é que viu no Fórum Mosefo, que potencial é que viu que o fez tomar essa decisão de integrar a Comissão de Honra? Bom, eu acho que tenho, em alguns momentos, dificuldade em separar estas várias capas a que fez referência. Eu prefiro ir falando, mas, na verdade, o que eu aceitei foi fazer parte do Mosef e convidaram-me a integrar a Comissão de Honra. E para mim, confesso que é um privilégio muito grande, porque, e aí vou para as razões que me fizeram aderir a este projeto, é que é um espaço muito privilegiado para a produção de ideias. Este espaço permite o choque de opiniões, permite o cruzamento de conhecimentos através do debate. E o debate é um instrumento muito importante na produção de ideias, na produção de decisões que são importantes, que são necessárias para o desenvolvimento do país. E aquilo que é a minha experiência, quer como jornalista, quer como político, quer como cidadão, afinal sou em primeiro lugar cidadão, é que está condenado à estagnação o cidadão, a instituição ou a comunidade que não aceite debater, que não aceite trocar ideias, não aceite cruzar ideias, que não aceite a crítica como parte de um processo de crescimento. Então, tudo isto me fez pensar que seria uma forma também de contribuir para o desenvolvimento do país, participando no Mosef e interagindo com diversos setores da sociedade, produzindo ideias que podem ser utilizadas, podem e devem ser utilizadas, naturalmente, na medida da sua execuibilidade, pelas instituições públicas e também pelo setor privado. Estamos a falar com uma figura com uma história de ação política bastante vasta, portanto, navega bem nas águas da política partidária, falou de choque de ideias, falou de diferenças. Nós temos um mosaico na nossa sociedade de partidos políticos mais ou menos diferenciados. Agora, nas eleições de 2015, 14, aliás, houve aí pelo menos 30 tal partidos que concorreram para as eleições. Esse mosaico partidário não se reflete na nossa sociedade em termos de diversidade de projetos de sociedade, diversidade de doutrinas, para produzir o tal choque de que fala. O que é que acha? Eu acho que tem razão em determinada medida, mas isto corresponde também a uma fase do nosso processo de crescimento como país, como sociedade e como um regime multipartidário, onde
onde há muitos partidos, que em princípio deveriam corresponder a um quadro de ideias diferenciadas. Mas se reparar nos problemas que nós temos no país, vai depressa concluir que todos nós estamos interessados em resolver esses mesmos problemas. É por isso que não há muita diferenciação quando nós falamos dos problemas da pobreza, os problemas do emprego, os problemas do crescimento da economia, os problemas dos transportes. Portanto, esses problemas são percepcionados mais ou menos da mesma maneira pelos partidos como problemas que têm que ser resolvidos. Por isso eu acho que, de alguma maneira, não há uma grande diferença. Haveria diferença, provavelmente, se estivéssemos a falar em termos ideológicos. Pois. Mas, ao que parece, os partidos hoje, e não se trata do caso de Moçambique só, mas também no mundo inteiro, os partidos são cada vez menos ideológicos e mais pragmáticos. E, portanto, eu não vejo que seja algum problema grave. O que eu acho é que os partidos têm que ir ganhando cada vez mais relevância com a experiência que ganham nas eleições, com o aperfeiçoamento das formas de organização dentro do partido e também com o crescimento do próprio debate dentro dos partidos. Eu creio que a dimensão dos partidos, a sua inserção na comunidade, não deve ser visto como algo que torna esses partidos irrelevantes. Todos os partidos têm relevância à medida das suas capacidades e da sua experiência. Não, a minha pergunta era que, por exemplo, parece-me que este pluralismo em termos de número de partidos políticos não quer dizer necessariamente diversidade. E, portanto, nós não conseguimos perceber o que é que um partido tem que o diferencia do outro. E isso empobrece o debate nacional, quer dizer, porque é verdade que, como bem diz, há questões que são percebidas do mesmo modo por todos, mas deveria, na minha opinião, haver uma projeção da sua solução que mostra por que eu não estou no partido B, mas estou no partido C. Não, volto a dizer que tem razão, mas o debate pode ser feito em como é que nós resolvemos este problema que todos nós identificamos como sendo algo que tem que ser resolvido. Qual é o caminho que eu escolho como partido? Sim. E, portanto, a necessidade do debate está lá e o desejável é que os partidos cresçam. E eu, ainda bem que disse que eu sou um político que pertence a um partido e não propriamente um juiz para fazer a avaliação dos outros partidos. Então, eu acho que o MOSEF é um fórum que também pode possibilitar o crescimento dos partidos políticos se eles tomarem parte com toda a responsabilidade, com todo o entusiasmo e podem ganhar neste processo. Eu próprio, apesar dessa tal experiência de que fala, eu tenho muito a ganhar com a participação no MOSEF. Doutor, utilizou agora uma expressão que é os partidos podem crescer com o MOSEF e há pouco também tomei nota de uma expressão que é os partidos devem ganhar mais relevância. Pode aprofundar um pouco esse pensamento? Sim. Participando no MOSEF,
naturalmente os partidos não participam de forma institucional, mas participam através dos seus membros. E no cruzamento de ideias, no debate de ideias, não só aprofundam ideias, mas ganham também conhecimentos. Um fórum de debate é um fórum que também produz conhecimentos e põe ao dispor dos participantes conhecimentos que saem de cada um. E, portanto, por aí os partidos podem efetivamente crescer a partir do crescimento dos seus membros. Como é que os partidos ganham cada vez maior relevância? Incluindo o meu. Tem que ir ganhando cada vez maior relevância. Nós não chegamos a um ponto em que podemos dizer que somos perfeitos, somos impecáveis. Nós temos sempre fraquezas a corrigir, virtudes a fortalecer, e os processos de desenvolvimento levam sempre a que, num determinado momento, as instituições entrem em crise elas próprias e têm que fazer um esforço de se adaptar às necessidades desse próprio desenvolvimento. Portanto, os partidos têm este fórum, haverá outras coisas que não têm propriamente ligação, mas têm que aprimorar a sua organização, têm que estar mais inseridos nas comunidades e mobilizar as pessoas, convencê-los das suas ideias, das suas visões, dos seus projetos. Mas quando diz que devem ganhar mais relevância, não poderá haver aí um risco de excessiva partidarização da sociedade? Às vezes diz-se que os partidos têm muito peso, não é? Na coisa pública, na sociedade, nas empresas, nas instituições. Haverá esse risco ou não? Eu não acho que isso seja um risco. Não é? Eu não acho que isso seja um risco. Os cidadãos podem decidir que têm uma forma de promover as suas ideias, que é organizarem-se em partidos políticos. E, portanto, não vejo que haja algum problema. O que acontece muitas vezes é que os partidos políticos assumem com demasiada força esta ideia de que conquistaram o poder. Porque quando conquistam o poder, e o discurso do presidente Nyusi é emblemático desse ponto de vista, quando se conquista o poder é para servir o cidadão. Portanto, é aquele partido que mostra que tem as melhores ideias, o melhor projeto que é escolhido, e essas ideias, esse projeto, é para servir a sociedade. Portanto, aí é que, às vezes, as coisas podem falhar, porque, em alguns casos, se podem cometer erros de um partido determinado ganhou as eleições e, como tal, começa por se servir a si próprio. E isso é que não é correto. Portanto, as pessoas que assumem o poder têm que ter espírito de missão. É uma espécie de sacerdócio. Têm o poder para servir os outros e não para se servirem a si próprios. Por falar mesmo nisso, e a ideia de que o partido que toma o poder não pode pensar que é para servir-se a si próprio. No discurso inaugural do presidente Nyusi, há expressões que, quanto a mim, marcaram um pouco a sua entrada na presidência. Uma das frases é aquela que diz: primeiro, o meu e o único patrão é o povo. A outra é que diz que as boas ideias não têm cor partidária. O que é que lhe ocorre pensar perante essas expressões, no contexto de que o partido que ganha não é, digamos, o dono, mas apenas o gestor da sociedade?
Não, eu, se tenho que fazer algum comentário, é de elogiar o Presidente da República, porque, de facto, este discurso é um discurso inovador, regenerador, traz mais esperança numa sociedade de inclusividade. Quando ele diz, por exemplo, que as boas ideias não têm cores partidárias, está a promover o debate, está a promover o mérito das pessoas, independentemente de pertencerem a partidos. Então, se tu tens uma boa ideia e és do partido Y, esse partido, essa ideia é boa, será tão boa quanto a do partido X, se ela também tiver mérito. Portanto, eu acho que é educativo, é muito educativo o discurso do Presidente. Na verdade, esta frase, o povo é o meu único e exclusivo patrão, é mesmo dizer, eu não estou a servir, não estou para servir a mais ninguém que não seja o povo, através das instituições que estão em minhas mãos dirigir. Portanto, eu só tenho que saudar o Presidente por isso. Na sua expressão falou de inclusividade. Um dos eixos do MOSEF é participação e inclusão. E também é um dos temas muito presentes no discurso presidencial. Agora, parece que há algum debate sobre qual é a interpretação de inclusão. Se a inclusão significa, como diz o Presidente da República, a plena cidadania, oportunidades iguais para todos, ou se ela pode ser estendida para a integração da oposição nos órgãos do governo. Há um debate agora no ar, ou seja, há uma interpretação, de um lado parece restritiva, outra extensiva de inclusão. Qual seria a sua análise? O Tomás, quando aborda este assunto, começa por fazer aquilo que, a meu ver, é a visão correta, que foi expressa pelo Presidente, que é a participação neste dever de cidadania que todos têm. E não necessariamente a eliminação da oposição pela sua absorção pelo governo. Se a oposição entra para o governo, deixa de haver oposição. Deixa de haver. A menos que, à partida, haja uma coligação partidária que, entrando em eleições, ao ganhar, tem um programa comum. Tem um programa comum. E aí não há problema nenhum. Estarão outros partidos na oposição. Mas neste caso não há nenhuma, nem plataforma eleitoral, não houve nenhuma plataforma eleitoral, nem nenhuma coligação. Portanto, eu penso que não é por aí, que esta é uma visão demasiadamente estreita e que não contempla a maioria dos cidadãos. Os cidadãos têm que sentir que participam nos processos. O governo tem 20 e poucos ministros. A oposição teria quantas pastas? 4, 5, se quiséssemos fazer por aí. E os que não têm partido político também são moçambicanos. Exatamente. Eu ia chegar aí, Tomás. Então. Haveria espaço, por exemplo, para um chamado independente ou um não alinhado, vá lá, para se enquadrar dentro desse espírito de inclusão? O meu ponto continua a ser a inclusão, a inclusividade não deve ser avaliada pela participação de um grupo pequeníssimo de cidadãos no governo. Temos que, quando falamos do aparelho do Estado, estamos a falar de mais de uma centena de milhares de funcionários. Então, como é que esses funcionários são integrados?
é por via da sua competência, via do seu profissionalismo, se for esse o caso correto. É assim mesmo que deve ser. Então, eu não estou muito preocupado com estas catalogações das pessoas, se é de um partido, se é independente. O presidente é que tem a prerrogativa de indicar as pessoas e sabe qual é a pessoa que está em melhores condições de fazer parte da equipa como um todo, tomando em consideração, entre outros aspectos, a sua competência, o seu profissionalismo, mas também a capacidade de fazer parte de uma equipa. Vamos para um breve intervalo. Continue connosco daqui a pouco nesta conversa com o Manuel Tomé.